É só soltar, solta que vem. Parece bem fácil assim falando, não é verdade? Mas na prática não é tão simples assim. E eu queria muito nesse vídeo te trazer um checklist, um passo a passo que fosse facilitar totalmente essa questão de soltar. Gostaria muito, mas não é bem assim. Mas aqui eu vou te trazer algumas dicas que me ajudam nesse processo de soltar, de conseguir criar as coisas que eu desejo na minha realidade, e eu espero que contribua com você também, tá? Então, primeiro assim, o que é o soltar, né? A gente realmente acreditar que aquilo que a gente pediu para o universo, aquilo que a gente demandou do universo, que a gente vai receber. E o que impede, então, a gente de conseguir soltar? Né? Na maior parte das vezes é a ansiedade, aquela coisa, porque ainda não aconteceu aquilo que você deseja, aí você fica ansioso, ansiosa e acaba paralisando ali o processo, né? Que é o que muito falam assim, de quando você vai lá ferver o leite enquanto você tá olhando, parece que demora muito mais, e quando você sai, você esquece, vai lá, o leite ferve e derrama todo lá no fogão e suja tudo, né? Então, esse processo do soltar é realmente a gente conseguir acreditar, confiar que você vai receber. Como também falam da questão de você pedir um prato num restaurante e de que você tem certeza que vão te entregar o prato, de que você não fica pensando assim, ai, será que anotou meu pedido certo? Ai, será que vai vir o pedido certo? E aí você fica chamando o garçom o tempo todo para perguntar se está tudo certo, se estão preparando o prato e etc. Então isso é você não confiar aí que o universo vai te entregar aquilo. Né? E a ansiedade, será que vai vir? A dúvida, será que vai vir? Tá demorando? Será que deu algum problema? Entende? E a dúvida também, será que vai vir o meu prato? Será que vai vir certo? Então, será que eu mereço receber isso? E aí você fica em dúvida se você merece ou não, e aí você não tá confiando, você não tá acreditando que você realmente vai receber aquilo. E também outra coisa que muito nos impede é a questão da frustração, né, da insegurança, de muitas vezes você já ter, né, algumas vezes ter acreditado que ia conseguir alguma coisa, um emprego, de repente um relacionamento que não deu certo, e aí você se frustrou com aquilo, e aí você acredita que você pode novamente se frustrar e acaba deixando novamente de acreditar que aquilo é possível, que você pode receber aquilo, né? Então, eu vou contar aqui de uma experiência mais recente, né, minha, com essa questão do soltar e de demandar algo para o universo, né? Que foi da minha gravidez, né? Hoje eu tenho o Dani, né? Ele já tá para completar 2 anos, e eu demorei 2 anos e meio para conseguir realmente engravidar, mas engravidei naturalmente, tá? Mas assim, todo esse processo, no início foi uma coisa muito... Realmente eu não tinha muita certeza se eu realmente queria ser mãe, eu tinha algumas dúvidas. Então, não tinha ainda esse processo da ansiedade, etc. Mas aí quando começou a demorar para eu engravidar, aí começou a gerar essa ansiedade, né? E aí começou a gerar preocupação e etc. E aí que eu comecei a buscar, né, a usar as ferramentas que eu tenho, busquei outros profissionais também para me ajudar, para liberar as questões ali que eu acreditava que estavam me impedindo de conseguir engravidar. Tá? Então, um processo, quando você começa a não conseguir ter o que você deseja na sua realidade, talvez é bem interessante você buscar um processo de autoconhecimento, você se voltar para dentro para ver o que está internamente aí te impedindo. Como, por exemplo, para mim, uma das questões que eu percebi, como eu já estava aí, quando eu comecei a tentar engravidar, eu estava com 35, 36 anos, então eu já tinha um ponto de vista que eu não era mais tão nova para engravidar e que eu poderia ter algum problema para engravidar. Por questões também, eu tinha medo e receio por conta da minha mãe. Minha mãe teve problemas para engravidar, né? Então ela perdeu 2 bebês antes da minha irmã. Nós duas nascemos prematuras e ela teve muito problema na gestação, e ela perdeu um bebê depois de mim também. Então, tem aquela coisa que às vezes, né, a gente
fica pensando, será que eu vou repetir o mesmo padrão? Então, se você tem esse pensamento, talvez seja interessante você trabalhar isso, para você não achar que é condicionante isso, que é algo que a sua mãe passou, algo que muitas pessoas da sua família passaram, também você vai passar, tá? Então, eu trabalhei isso. E trabalhei também outra questão, que quando eu passei por um processo de separação também, né, e eu já tava com 30 anos, mais ou menos 31, mais de 30. Agora não me recordei muito bem. Eu acho que era 33, mas eu não tenho certeza, tá? Então, naquele momento, quando eu tava me separando e eu já tava pensando em fazer uma transição de carreira, pra mim essa questão de ser mãe, eu ia ter que desistir disso nessa realidade, pelo menos de um filho biológico, né? E até por isso que eu acabei demandando aí do universo ter um relacionamento com alguém que já tivesse filhos, porque eu, de certa forma, eu poderia ter uma participação ali e ter essa questão, poder aproveitar essa questão de alguma forma da maternidade, né, dessa energia do cuidar, do maternar, né. E então eu pensei assim, pra mim já era, agora até eu conseguir um outro relacionamento, até eu me estabilizar na nova carreira, então melhor eu desistir de ser mãe. Então eu também criei uma energia disso, de assim, pra mim não vai ser mais possível ser mãe, né? Então trabalhei essa questão também. E a outra questão também que eu já trouxe aqui no começo, quando eu comecei a tentar engravidar, na verdade eu tava meio em cima do muro, porque como eu tinha desistido de ser mãe, eu comecei a questionar se eu realmente queria ser mãe ou não. Então eu meio que comecei a engravidar com a questão assim, já que eu já não tô muito nova, melhor eu começar a tentar agora, porque vai que eu não consigo. Mas não era aquela coisa que eu tinha certeza. E aí com o autoconhecimento também, eu fui resgatar tudo isso para ter a certeza de que era uma escolha minha ser mãe. A partir do momento que eu tive essa escolha certa, que eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, aí demorou um ano, mais ou menos um ano, para eu conseguir engravidar, tá? Então, trabalhar tudo isso. Então, é muito necessário o autoconhecimento. E aí, depois de todas essas questões, né, aquela coisa de todo mês aí a frustração, do negativo e tudo mais, tem momentos que sim, você vai perceber que vai vir uma energia de você querer desistir, porque é ruim a gente lidar com a frustração, né? De você tá ali, né, tentando e ainda não conseguir. Mas todas as pessoas que conseguem realizar algo, elas vão lidar com a frustração e dar a volta por cima e continuar a seguir em frente. Então a gente pode ver muitas histórias, muitas questões, por exemplo, de livros que viraram best-sellers, de filmes, né, que viraram campeões de bilheteria, de pessoas que tentaram, né, entregar para várias pessoas aquela história, aquele roteiro, enfim, e receberam respostas negativas durante muito tempo. Só que o que essas pessoas tinham? Acreditavam naquilo, né? Então, você tem que acreditar nisso, você tem que fortalecer a sua autoconfiança e ter certeza que isso é para você. Então, chegou o momento que eu saí de cima do muro, saí da dúvida e eu tinha certeza que eu seria mãe, né? Então, para te ajudar nisso, e também algo que eu sempre faço, é ver o quê? Histórias de superação de pessoas que têm uma situação muito similar à sua, ou até situações piores que ainda vai te animar mais ainda, né? De situações mais limitantes do que a sua e que conseguiram realizar aquilo que você deseja. Então isso serve de inspiração para você ter certeza que aquilo é possível. Que uma coisa que eu tenho como um mantra é que se alguém já conseguiu, eu também consigo. Porque todos temos, né, nascemos com o mesmo potencial. Claro que isso tem que ser desenvolvido, mas aí cabe a você desenvolver o que você precisa para você conseguir criar o que você deseja na sua realidade, tá? Tô aqui com papel que agora eu vou dar uma olhada o que mais que eu tenho para falar aqui. Então, também assim, né, além da gente lidar com as nossas frustrações e seguir em frente, isso quer dizer também fazer a nossa parte. Então, não adianta nada, por exemplo, dá até o exemplo, né, da gestação, não adianta nada se eu quero engravidar, eu ali perceber que
eu tô no meu período de ovulação e não fazer o que tem que ser feito todo mês para que aquilo aconteça o mais rápido possível. Entende? Então não adianta você querer, por exemplo, ter clientes se você não divulga o seu trabalho de alguma forma. Tá? Então tem que fazer a sua parte. A partir do momento que você faz a sua parte, e aí você tem aquele sentimento de certeza de que eu tô fazendo o que é possível, né? Eu tô dando os meus passos. Então tem a minha parte e a parte do universo. Então eu tô fazendo a minha parte. A parte do universo vai vir no tempo, né? No tempo certo para você receber aquilo. Então você perceber também que tem um tempo certo, né? Para todas as coisas. Então você seguir, aí você consegue ter esse sentimento de confiança, de certeza que você vai receber aquilo, que aquilo já é seu. E aí é só o tempo, aquela coisa da espera, mas a espera na certeza que aquilo vai acontecer para você.